É isso aí. Agora que a gente já viu aí essa chegada propriamente dita, né, de Jesus, onde é que ele nasceu, agora nós vamos ver o que aconteceu, por que os pais de Jesus junto com ele precisaram fugir. Acompanha aí comigo. Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Por causa disso, José e Maria eles têm que fugir para o Egito. Abra comigo aí em Mateus capítulo 2. Vamos ler esses 3 versículos aí. Mateus 2, de 13 a 16. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então se levantou e tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Isso está lá em Oséias 11:1, né? Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Muita coisa aí, né? Nesses versículos aí. Vocês já viram isso antes? Já viram alguém fugir para o Egito? Lembra do faraó tentando reduzir a população judaica em Êxodo capítulo 1? Mas não é só isso. Tem uma profecia aí que eu falei para vocês, olha só, Oséias 11:1. Aquilo que a gente leu agora nas palavras do próprio Oséias. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Curioso, né, como é que os caminhos de Israel, eles vão e voltam para o Egito. E é interessante ver também como é que Israel muitas vezes recorria ao Egito porque ele não confiava no próprio Deus. A gente vê isso ao longo da história, várias vezes. Muitas vezes o povo vai confiar na aliança com o Egito, ao invés de confiar no poder do Senhor. A gente viu isso em Panorama do Antigo Testamento, esse era um reflexo. Certamente tem uma importância muito grande aí essa aliança que muitas vezes é feita, seja ela de maneira errada, seja ela de maneira positiva, como foi aí no caso de José obedecendo ao próprio Deus, tá? Mas aí, depois que Herodes morre, para onde é que eles voltaram? Será que eles voltam para Belém? Olha só, volta lá para Mateus, capítulo 2, versículo 21. Ele se levantou, José, né, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno, ou o Nazareno. Eles voltam para Nazaré por causa de Arquelau. Ele era conhecido como um governador muito mau, o que desagradou o império e foi por isso que ele foi deposto por ordem de César Augusto no ano de 6 depois de Cristo. O cara não reinou muito, né? Uns 10 anos aí. Depois dele, Pôncio Pilatos, como procurador, que passou a dirigir, né, a governar ali a região, seja da Judéia, seja de Samaria e a Idumeia também, tá? Lembrando que Pôncio Pilatos foi o juiz da causa de Jesus quando ele foi crucificado, tá? Então, só para a gente fechar esse ciclo aí, para a gente entender essa ideia de cronologia, sim, Jesus nasceu antes dele mesmo.
Historiadores aí vão divergir, mas a ideia é que Jesus nasceu entre 7 e 4 a.C., tá? Não se sabe bem, alguns estendem essa data até 2 aí antes de Cristo. Eu já tenho dificuldade com isso, principalmente por conta de registros históricos a respeito do próprio Herodes reinando, né? Então, eu prefiro pensar aí nessa data aí entre 4 e 7 antes de Cristo foi quando o próprio Jesus nasceu, tá? E dessa chegada de Jesus, eu quero ver com vocês sobre genealogia. É importante nós vermos as diferenças de genealogia apresentada tanto por Mateus quanto por Lucas, tá? Então é por isso que, por mais que você esteja assustado, pô, genealogia, não, genealogia também é a palavra de Deus, também é extremamente importante. Então vamos lá. Quais são as diferenças aí entre elas, tá? Lembre-se que existem áreas da teologia que são um tanto cinzas, tá? Onde a gente não tem todas as informações. Como nesse caso. Uma corrente vai dizer que Mateus segue uma linhagem mais jurídica. Por quê? Porque era importante para os leitores de Mateus, que eram judeus, terem essa informação, como eu falei, mais jurídica. Tá? Lucas, como eu falei, ele era um médico, alguém que era muito minucioso. Ele vai trazer uma linhagem mais completa, mais detalhada, já que Lucas é bem detalhista em todos os seus registros, tá? Outra linha de pensamento sobre esse assunto aí vai dizer que a ideia é de que Mateus segue a linhagem de José e Lucas segue a linhagem de Maria. O que é importante? Isso não vai mudar a sua vida, mas vale a pena pesquisar para a gente ficar informado se alguém perguntar por que há diferenças. Então, se você olhar lá em Mateus capítulo 1, você vai ver que a coisa começa de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Perez e Zerá, e aí começa. E vai, passa por quem? Boaz, cuja mãe foi Raabe, Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Então passa por Davi, e aí até fala aqui, depois do exílio da Babilônia, versículo 12, e aí vai chegando aqui, aí Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo, tá? Agora, se você vai para Lucas capítulo 3, conversando aí no versículo 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele, de forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Era considerado filho de José. E aí ele vai fazendo o caminho contrário, filho de Eli, filho de Mate, taraná, e vai passando, filho de Zorobabel, de Salatiel, vai descendo, olha lá, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, vai descendo, tá? E chega aqui, por exemplo, no versículo 34, filho de Jacó, filho de Isaac, de Abraão. E aí ele continua, ele vai mais longe. Filho de Terá, filho de Naor, vai descendo até chegar, Noé, filho de Lameque, versículo 36, Enoque, Jared, Enós, Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então, uma curiosidade, se você quiser pesquisar mais aí, mas geralmente são essas duas correntes aí que vão lidar com esse assunto, vão falar sobre esse assunto. Pensando nisso, o que Mateus quis considerar com a sua genealogia? Para isso a gente tem que lembrar de novo de panorama do Novo Testamento, onde a gente vê que os leitores originais de Mateus, eles eram judeus, muito ligados à lei judaica, muito ligados a tradições. Então, por isso, debaixo, obviamente, da ação do Espírito Santo, Mateus ele mostra
uma legítima reivindicação ao trono como descendente de Abraão. E Davi, obviamente, né? Cumpridor das 3 alianças fundamentais, a aliança abraâmica, a aliança davídica e a nova aliança. Tá? Lucas já tem uma outra ideia em mente. Os seus leitores, provavelmente gentios convertidos ao cristianismo, eles não dão tanta importância para questões legais, e sim para que a história tenha uma estrutura lógica e também detalhada. Por isso, creio eu que Lucas vai fornecer essa linhagem mais completa, né, indo até Adão e chegando aí em Maria, tá? Ou de Maria chegando em Adão, né? Ele começa aí, filho de José, filho de Eli. Poxa, mas aqui não fala filho de José? Agora volta lá para Mateus capítulo 1, olha que interessante. Versículo 16. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Então, quem que era o pai de José? Jacó. Se você olhar aqui, ó, ele era considerado filho de José. Filho de quem? Filho de Eli aqui, ó. Filho de Matate, filho de Eli. Então, você percebe que existe uma diferença de pessoas entre uma genealogia e outra, tá? Então, a ideia, como alguns consideram, é que em Lucas ele vai lidar com a linhagem através de Maria e em Mateus através do seu pai, né, que era José, tá? De novo, é o que eu falei, eu creio que Lucas vai fornecer uma linhagem mais completa aí de Adão até Maria, tá? Mostrando que Jesus é a totalidade da espécie humana. E com isso, a gente encerra essa primeira parte aí da vida do nosso Senhor Jesus. Jesus cresce, a gente não tem muitas informações a esse respeito, a não ser aquele episódio em que os pais de Jesus perdem, né, Jesus ali em Jerusalém e acham Jesus no templo, ensinando, né, ele estava dissertando, né, dando aula para os mestres da lei, com certeza devia ser uma cena muito legal, tá? E em seguida, a gente vai ver Jesus aí como um desconhecido. Jesus aí, ainda no início do seu ministério, alguém que não tinha muita proeminência, as pessoas estavam começando a entender quem Jesus era. Então, se você quiser fazer uma pausa aí, agora é o momento e em seguida a gente continua.